Então, continuando aqui, a Managed Engine é a divisão de gerenciamento de TI da Zoho Corp, da Zoho Corporation, e tudo nasceu lá em 96 com a WebMS, a primeira aí do grupo, né, das divisões, e era focada, né, em internet das coisas. Então, aqui a gente já vem falando de um assunto que nos últimos anos tem tomado uma proporção de estar na moda, né, esse assunto de internet das coisas, a gente já vem falando desde 96. Em 2002, surgiu a necessidade de separar, devido à demanda sobre ferramentas de gerenciamento de TI, então nasceu daí a Managed Engine em 2002. Em 2005, lançamos aí uma outra divisão voltada a aplicações cloud, né, a parte de colaboração, produtividade, a questão de CRM, parte de colaboração, Work Drive, toda essa parte, assim como que eu estou utilizando aqui a apresentação, é um dos nossos produtos, né, do Zoho Show, para fazer a apresentação, e aí temos muitas outras soluções. E no final de 2021, nasceu aí o Control, uma outra divisão voltada a software de orquestração de fluxo de trabalho. Então, aqui, uma ferramenta low-code que proporciona aí que as empresas tenham um gerenciamento do fluxo de trabalho sem a necessidade de ficar mexendo com códigos e tudo mais. Tá? Então, essa aqui é uma pequena introdução sobre o que a gente tem da empresa, para a gente fazer esse bate-papo. E aí aqui eu vou fazer uma pergunta para o pessoal que está acompanhando, eu sei que eu já iniciei aqui, só para a gente ganhar um tempo. Todo mundo está ouvindo o nosso áudio bem aí, vendo a apresentação? A Gisele e o Edson eu sei que estão. Beleza, já recebemos aqui o ok. Então tá. Então a gente vai dar início, Gisele, eu vou passar para você o controle para você compartilhar a sua tela. Combinado. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia de novo para quem está chegando aí. E queria agradecer a Manage, na pessoa do Tony Mar, pela oportunidade da gente estar batendo mais esse papo de novo, né? Uma série de papos online que a gente está realizando aí, eu, Edson, para a gente trocar ideias sobre LGPD, compliance, segurança da informação e ver o que a gente ainda pode implementar nas empresas. Então, montei uma apresentação mais breve para a gente puxar esse papo. Eu vou fazer acho que um bate-papo aí com o Edson no transcorrer da apresentação. Acredito que vai ter alguns pontos que ele vai puxar um gancho para o lado dele, né? E aí as perguntas a gente responde no final. Então vocês podem ir mandando suas perguntas aí na caixa, que aí no final o Tony Mar vai dirigindo para a gente, ok? Então vamos lá. Bom, falando aí de LGPD, não tem como a gente começar esse assunto sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados sem dar um overview para vocês sobre o que é a LGPD. Muita gente pode estar chegando agora aqui e não ter tido ainda nenhum contato anterior com a nossa legislação. Então, vou fazer um resumo do resumo para vocês conseguirem compreenderem o nosso bate-papo aqui. Então, a LGPD é a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É a lei brasileira sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Ela foi baseada no GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre a Privacidade, mas ela tem características bem peculiares aqui da nossa legislação, tá? Ela entrou em vigor em setembro de 2020, foi publicada em 2018 e tivemos aí esse período de 2 anos para adequação das empresas e das pessoas, da sociedade como um todo, a essa nova lei. Só que a gente sabe que aconteceu um fator aí mundial que atrapalhou um bocado da nossa compliance, né, da nossa adequação à LGPD, que foi exatamente a pandemia. Então, a gente teve 2 problemas, 2 entraves muito grandes acontecendo juntos, que seria uma conformidade a uma lei extremamente importante, que é a LGPD, e a situação da pandemia acontecendo globalmente, e a gente também precisava lidar com isso. Então, um bocado da adequação à LGPD foi interrompida, foi deixada de lado,
ou até foi feita de uma maneira assim incipiente, por conta das empresas também terem que estar lidando com a questão da pandemia, dos seus funcionários, e aí isso acabou se tornando uma prioridade, não tinha como, né? E o que exatamente visa a nossa LGPD? Qual é o principal objetivo dessa lei? Como o nome diz, é uma lei sobre privacidade, proteção de dados pessoais. Então, ela visa exatamente garantir a cada cidadão brasileiro, a cada residente no nosso país, os seus direitos básicos relacionados aos dados pessoais. Então, ela tem um viés de regulação, sim, ela auxilia a regulação do tratamento de dados pessoais com diretrizes bem específicas. Então, a gente tem medidas técnicas e medidas jurídicas a serem implantadas nas empresas para a gente fazer esse tratamento de dados pessoais de modo correto, tá? Ela define também princípios fundamentais para o tratamento de dados. Então, é uma lei que ela tem todo um guia, um arcabouço de finalidades, de princípios jurídicos, que se você não tiver condição de fazer toda uma adequação legal, se você ler a LGPD e pensar em implantar os princípios da lei que seja na sua organização, você já vai estar fazendo alguma coisa muito importante, tá? Ela também garante os direitos básicos aos titulares dos dados pessoais, que são as pessoas físicas ou pessoas naturais, como a lei diz. Então, o foco dessa lei não é pessoa jurídica, mas sim pessoa física. A gente fala de dados pessoais. E quem tem dados pessoais é a pessoa física, que é chamada de titular dos dados pessoais. Aí vocês devem estar pensando, bom, Gisele, então para minha empresa não se aplica a LGPD, porque todos os meus clientes são pessoa jurídica. Tá certo? Não, não tá certo pensar assim. Por quê? Se a sua empresa só tem como clientes outras empresas, né, pessoa jurídica, você tem que pensar que você também possui os dados dos representantes dessas pessoas jurídicas. Então, você tem lá os sócios, os administradores, tem acionistas, se for o caso, e isso é o foco da lei também. Se você também só atende cliente PJ, você também tem que pensar que você tem colaboradores, toda empresa é feita de pessoas, então você tem dados pessoais dos seus colaboradores também. Ou seja, não tem como fugir da aplicação LGPD. E a LGPD ela tem uma aplicação que eu digo que ela é transversal, né? Ela atende o mercado online, então quem tem negócios online, tratamento de dados pessoais em ambiente eletrônico, tem que se implantar a LGPD. E quem tem tratamento de dados pessoais em ambiente offline, físico, impresso, também precisa se adequar à LGPD. E ela também se aplica tanto para o mercado privado, né, empresas privadas, quanto para órgão público. Então, a gente tem aí o ente público, as administrações privadas, o meio online e o meio offline. Não tem como escapar. E se você for um prestador de serviço autônomo, uma MEI, ou na figura de uma EIRELI, que seja, você vai ter que aplicar a LGPD no seu negócio também, mesmo sendo uma única pessoa, um único profissional que atua através de um CNPJ e tem relações com outras pessoas. Então, tem dado pessoal, tem aplicação da LGPD, tá? E aí, então, a LGPD coloca esses titulares dos dados pessoais no centro da discussão. A gente passa a ter muito mais poderes para questionar as empresas e os órgãos públicos sobre o tratamento dos nossos dados pessoais, tá? E, obviamente, né, um dos outros objetivos da lei é impor sanções para quem viola esse ordenamento jurídico. Tem algumas multas ali da LGPD, que elas são gradativas, então começa com uma simples advertência e pode chegar até numa punição extremamente alta, baseada na porcentagem de um faturamento de um grupo econômico. Então, a gente tem multas que podem acabar quebrando uma empresa, dependendo da situação e do porte dessa empresa. E, além da questão multa, a gente não pode pensar na LGPD só nesse sentido, né, no terrorismo, o valor da multa. Não é só isso. Havendo um incidente, um vazamento de dados pessoais, qualquer situação que acabe colocando a sua empresa
em uma violação à LGPD, tem um ponto que pode acabar te prejudicando muito mais do que uma multa, que é a sua reputação, é o abalo institucional. O nome da sua empresa vai ser exposto, ele será publicizado, porque é até uma obrigação da LGPD também, a publicização dos incidentes. Então, essa publicidade, dada a ocorrência, ao incidente que aconteceu com a sua empresa, vai colocar o nome da sua empresa ali na internet associado a esse incidente, esse vazamento. E isso pode impactar fortemente na reputação da sua empresa com o público, com o mercado, pode abalar até valores de ações, né? Acaba tendo um reflexo negativo institucional e financeiro para as corporações. Então, é muito importante a gente estar atento a isso e pensar em desenvolver não só a adequação à lei da maneira mais correta que for possível, mas desenvolver cultura de proteção de dados, cultura de privacidade dentro das organizações, conscientizar os colaboradores e ensinar. Isso tem que ser de dentro para fora, tá? Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes da nossa lei. E falando aí, né, em pandemia e LGPD, que a gente teve que conviver com esses dois cenários ao mesmo tempo, a gente percebeu que nesse cenário de pandemia, onde todo mundo foi trabalhar remotamente, nós estivemos aí plugados 100% no mundo digital. Então, o trabalho remoto, que já era muito praticado, passou a ser basicamente a única opção por um bom tempo e para vários tipos de profissionais. E muitas pessoas, empresas, acabaram tendo que conviver com o trabalho remoto sem estarem preparados para isso, sem ter desenvolvido uma conscientização para isso, sem ter uma infraestrutura mínima adequada e também sem terem qualquer tipo de experiência, de orientação básica mesmo das empresas. Então, a gente foi jogado nesse mundo onde muitas pessoas não sabiam lidar. E aí surgem algumas necessidades. A gente tem que pensar não somente em tecnologia, mas em segurança da informação e questões jurídicas para poder deixar a segurança da informação da empresa mais forte, para poder consolidar essas relações aí profissionais entre colaborador e empregado, entre a empresa e os clientes, deixar isso mais robusto, mais válido e seguro juridicamente para que a gente evite esses vazamentos. Então, o que a gente pode pensar em termos de alguns aspectos jurídicos aqui nesse ponto para a gente rever e tornar o nosso trabalho remoto mais seguro? Primeiro, né, fazer uma revisão completa de toda a nossa documentação jurídica básica que nós usamos para trabalhar. Então, os nossos contratos de trabalho com os trabalhadores que são CLT, eles foram revisados pensando no ambiente de trabalho remoto? Se não foram, a gente precisa rever isso, adaptar, inserir cláusulas específicas que falem sobre o trabalho remoto, questão de disponibilidade de tempo, de intervalo de jornada, de tempo de resposta do colaborador, de não acessar esse colaborador fora do horário do expediente, né? Porque a gente está ali na internet e você pode ficar mandando mensagem a todo momento para o seu colaborador, né? Isso também não pode acontecer mesmo em trabalho remoto. A gente também tem que pensar no segundo ponto ali, a revisão dos contratos de prestação de serviço para aqueles colaboradores que são PJ. Então, agora, a gente pode ter um cenário muito diferente, específico, com plataformas próprias no ambiente remoto, que esses colaboradores PJs também passaram a acessar. Então, são contratos que a gente também precisa rever. A gente também precisa rever os contratos de prestação de serviço com todos os nossos fornecedores, os desenvolvedores de sistemas, terceirizados, prestadores de serviço em geral. Porque se agora a gente migrou tudo ali para o online, a gente tem questões muito específicas dessas relações de trabalho, dessas relações comerciais. A gente tem um volume de troca de informações em ambiente digital muito maior do que a gente tinha antigamente. E a gente precisa pensar em blindar essa questão, tá? Então, aí, passando por item 4, a gente também precisa revisar os contratos com os nossos clientes. A gente precisa falar de sigilo e confidencialidade, de vazamento de informações,
de tratamento de dados pessoais. Afinal de contas, como eu falei para vocês, por mais que a gente tenha um cliente que ele é PJ, alguém está representando essa PJ. Então, temos dados pessoais aí. Então, esses contratos também precisam ser revistos pensando na LGPD, pensando no tratamento de dados pessoais. Aí, continuando, a gente vai ter uma série de aditivos contratuais para serem feitos, para adaptar os contratos que a gente já tinha em andamento, né, para essa nova realidade do ambiente 100% remoto ou do ambiente híbrido. E aí a gente tem algumas questões muito específicas que precisam ser documentadas nesses aditivos contratuais. Tem a questão da LGPD, da conformidade à LGPD, se a sua empresa já está conforme ou está em adequação. A gente precisa ter um tópico para isso. E se sua empresa faz transferência internacional de dados? Se você tem um tratamento internacional de dados pessoais, então você precisa mencionar ali questões do GDPR também, tá? Continuando aí nessa revisão, né, de documentação jurídica, a gente precisa ter sempre termos de confidencialidade, né, ou NDA, a cláusula de acordo de sigilo. Para quê? Para que todas as pessoas envolvidas no seu negócio, elas estejam ali blindadas em relação a vazamento de informação, ao sigilo, para que elas compreendam a sensibilidade das informações que elas estão tratando e mantenham esse sigilo. Um termo de confidencialidade vai auxiliar a sua empresa não só a minimizar os riscos em relação ao vazamento de dados pessoais e outros incidentes, mas também vai te minimizar a incidência de problemas relacionados à concorrência desleal e vazamento de informação por um funcionário ou ex-funcionário. Evita que ele leve esse know-how ali da sua empresa para um terceiro, tá? Então, isso é muito importante, a gente ter termos de confidencialidade assinados desde o início de uma relação comercial, de negócio, parceria ou prestação de serviço, tá? E aí a gente continua falando de acordos de nível de serviço, SLA, né? Onde a gente vai determinar porcentagens que serão possíveis de serem entregues dentro daquela escala de serviço que foi prevista. A gente sabe que, tendo contratos de tecnologia, a gente não tem como garantir 100% a efetividade, a disponibilidade daquela tecnologia. A gente tem que pensar que vai haver alguma porcentagem ali de uma falha, que poderá ser uma falha técnica, que não teve culpa de qualquer pessoa. Então, a gente precisa colocar isso em métricas. O quanto que a empresa vai me pagar caso eu não consiga entregar o 100% previsto em acordo. E aí a gente vai ter faixas, né, de níveis de serviço que são entregáveis e as faixas de valores que vão ser pagáveis para isso. Tá? É muito importante a gente colocar cláusulas de SLA em contratos de tecnologia, porque isso faz toda a diferença. E aí, continuando, né, falando de vazamento de dados, aqui só para a gente fazer um brainstorming, tirar a poeira do cérebro, né, relembrar de alguns casos que surgiram na mídia aí nesses 2 anos em que a gente passou a conviver muito mais com o trabalho remoto e também com questões relacionadas à pandemia. Então, a gente tem ali notícias, né, de hackers que estão de olho em trabalhadores remotos de várias empresas. A gente viu o vazamento da Enel, que aconteceu aí nesse período, que foi muito grave, foi uma falha maciça. E o quanto o criminoso digital está de olho mesmo nos trabalhadores que estão no ambiente remoto e não possuem qualquer tipo de segurança, não tem políticas de segurança da informação, não tem uma infraestrutura básica cedida pela empresa ou pessoal que seja para poder trabalhar. Então, o trabalhador remoto que não tem infraestrutura técnica, que não tem infraestrutura jurídica para trabalhar com segurança, certamente ele vai ser mais um ponto de vulnerabilidade e vai abrir a brecha aí dessa empresa para exploração de questões relacionadas a dados pessoais, tá? Uma outra matéria que a gente colocou da Folha é uma notícia dizendo que o brasileiro é muito mais favorável ao trabalho remoto.
Lógico, em TI, todo mundo já estava muito acostumado a trabalhar remotamente. Com a pandemia, essa situação veio para ficar. Não tem como, são poucos os negócios ou os perfis de empresas e pessoas que preferem o trabalho 100% presencial. Então, ele pode ser mais dinâmico, mais econômico, a gente não tem que enfrentar grandes deslocamentos. Então, a gente precisa pensar que essa, sim, é a nova realidade e a gente precisa tratar ela com a importância que ela merece, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista técnico. Tem muitos trabalhadores, novos colaboradores aí buscando recolocação profissional no mercado, que eles já se negam a vagas de trabalho que são presenciais. O pessoal não quer mais trabalhar presencial, não. É no máximo híbrido, porque gostaram dessa rotina e incorporaram ao seu dia a dia. E aí isso abre brecha para ataques de ransomware, como a gente já viu por aí, e a consequência disso tudo é o aumento dos crimes cibernéticos como um todo. Então, nessa última notícia aí que vocês podem ver, nos Estados Unidos, né, houve uma perda de quase 7 bilhões de dólares em 2021 por conta do crime eletrônico. E no Brasil isso não é diferente. A gente vê notícias aí dizendo que nos últimos 2 anos aumentou em cerca de 300% o volume de crimes eletrônicos. E isso tudo vem de onde? De falhas de segurança técnicas e humanas, né? Falta de conscientização. Então, esse também é o nosso papel aqui hoje. E aí, Oi? Gisele, posso fazer um comentário? Dessas notícias todas, como é que você tem visto aí? Porque pelas notícias que são divulgadas na mídia, muitas vezes esses grandes ataques, esses grandes erros, a causa deles, e aí o Tony Man também pode complementar alguma coisa, às vezes são situações não tão complexas, quer dizer, né? Quando você tem um ataque hacker, né? É lógico que você tem hackers bem sofisticados, você tem ferramentas hoje que eventualmente podem quebrar questões de criptografia, mas normalmente não é por esse caminho, né? Tanto do ponto de vista empresarial, como você falou aí, do ponto de vista de pessoas, né? E, né, então, quer dizer, então são situações de segurança que poderiam, digamos assim, na maioria das vezes, serem evitados. Não é? Você citou questões de ter políticas, ter normas, ter procedimentos, ter implementações. Então, eu entendo que nessa questão do remoto aí, esse comprometimento com a implementação, eu vou dizer até assim, implementação profissional, né, para a gente sair do nível amador para o nível profissional, né? Então, no nível profissional, o que eu chamo é quando a gente tem as regras, tem as responsabilidades, né? A questão do nível hierárquico, olha, não interessa, você, nível hierárquico maior, nível hierárquico menor, todas as regras vão ser cumpridas, né? Como é que você. É verdade isso aí? Como é que você interpreta isso? Como tem sido a tua realidade aí nos casos que você tem atendido, de que não são normalmente, não quer dizer que não tenha havido situações quer dizer, né, complicadas e tecnicamente, mas na maioria das vezes não são situações tão complicadas, né? A gente vê as notícias e dizem assim, olha, isso aqui foi uma falha que a Microsoft já avisou, que tal fornecedor já avisou, que a Amazon já avisou, e as empresas não implementaram esses controles. Como fica isso nesse pacote aí com LGPD, que eu acho que aumenta a criticidade dessa questão desses Eu vazamentos? concordo com a tua fala, Edson. Eu acho que muitas vezes a grande maioria dos problemas e dos vazamentos que a gente vê ocorrendo aí na mídia, a impressão que eu tenho, tá? É que uma boa parte desse volume de incidentes, eles acontecem por questões pequenas, por questões mínimas, por falhas de segurança muito pequenas e internas, que não é de sistema, é uma questão da Microsoft que foi divulgada, ou da nuvem de tal servidor aí. Não, são questões que às vezes se deixam passar, falta de padronização dos trabalhos, dos processos internos. E aí, se a gente não tem um padrão, a gente não tem um procedimento documentado, por mais simples que seja dentro de uma empresa, a gente não tem como
conscientizar o colaborador, o prestador de serviço sobre aquilo. Se você não padroniza e não explica como faz e os riscos disso, não tem como você cobrar, né? Depois. Aí esse colaborador não aprendeu como fazer corretamente, qual que é o nível de criticidade da atividade que ele está fazendo, o que pode acontecer, né? Qual que é a invasão de privacidade se ele pegar um banco de dados aí e fazer uma engenharia social e sair adicionando essas pessoas no LinkedIn, né? Ninguém explicou isso para ele, então ele pode achar que tudo bem, não tem problema. Aí a gente pensa, não, Gisele, mas isso é óbvio. Isso é óbvio para a gente, né? Que trabalha com isso todo dia. Mas para muitas pessoas, isso não é óbvio. E se você não falar, você não pode fazer isso, isso pode acarretar um incidente, isso pode ser considerado como um crime de violação de sigilo profissional. A pessoa não vai saber. Se você não falar, pode ser que ela não entenda, né? Você não sabe qual é o nível de experiência e conhecimento. E aí, o segundo ponto, se você não padronizar, não ensinar, você não vai poder cobrar depois, né? Então, como que você vai dar uma sanção para esse colaborador? Qual que vai ser a advertência? Se você não criou a regra lá atrás, não tem como você puni-lo agora, né? E aí, juridicamente falando, qual que é a consequência que a gente vê isso, né, no dia a dia? Supondo que não seja uma relação de trabalho, né, CLT, e o colaborador acaba cometendo um deslize ali, uma falha de segurança, ele não se atentou a determinados procedimentos e aí copiou um banco de dados ou encaminhou para alguém, né, sem ter autorização, aí o sujeito não é demitido por justa causa. Um exemplo muito comum que acontece no mundo corporativo. Ele não é CLT, não tem como demitir por justa causa. Tá, ok. Mas eu posso, eventualmente, requerer uma indenização por danos morais, ou eu posso requerer dele o ressarcimento de algum prejuízo que de fato eu tive, né? Eu posso descontar X do salário dele, ou aplicar uma multa. Aí vem a resposta de advogado, né? Depende, né? Tudo vai depender daquele padrão que você criou. Se você criou uma norma ou um procedimento, ou você tem um termo que seja assinado com o seu prestador de serviço, com o seu colaborador, em que você cria as condições de trabalho ali, as regras e determina as sanções, aí, de acordo com isso, você vai poder juntar essa norma em um processo judicial que seja e exigir isso desse colaborador. É como se a regra interna que você criou dentro da empresa, ela se torna um contrato entre todo mundo ali, né? Ela se torna uma nova lei. E aí isso você pode executar até judicialmente, dependendo da situação. Então, muitas empresas acabam ficando perdidas aí sem ter o que fazer, porque elas não têm esses procedimentos mínimos, né? Aproveitando o gancho aí que vocês levantaram, eu vejo que tem os dois lados, né? A questão da educação, você precisa apontar, mostrar que tem um controle e depois tomar as ações. Então, essa questão da política que não é implementada, ou de repente até né? Vamos pensar que a política foi implementada, mas a gente não teve ali uma educação do profissional, do colaborador, do terceiro, enfim, quem está envolvido no caso. E um outro ponto que eu tenho visto bastante nos bate-papos que eu tenho participado, inclusive até de um evento que eu realizei na semana passada, um dos participantes está há 30 anos no mercado com instituição de ensino de idiomas, e aí eu fiz a pergunta que eu costumo fazer, né? Temos a LGPD. Aí a pessoa fez aqui, cara, que eu sempre brinco com a Gisele, e a LGPD, Gisele? Oi? Tipo, 30 anos da aula e, tipo, a LGPD é uma instituição de ensino, na teoria, né? Não é um dos grandes players de educação, não é uma universidade, nada nesse sentido, mas também tem que se preocupar, mas é uma das fortes candidatas a aprender o que é LGPD da forma mais dura possível, né? Tem duas formas da gente aprender.
ou da forma mais tranquila ou na dor. Então, possivelmente, vai ser na dor. Outro ponto que eu vi nesses últimos dias, um bate-papo bem interessante que eu tive em outro evento. Semana passada eu passei o tempo inteiro viajando em eventos, né? É a questão do famoso Ransom as a Service, que agora virou moda, tem bastante funcionário sendo coagido, sendo ali, né, sendo aliciado pelos hackers para cometer crimes internos. Você ganha ali uma bonificação que varia aí de 50 mil para cima. Então, você imagina, até a Gisele comentou aí no slide que tem crescido bastante os ataques aqui no Brasil. Aí vamos pegar um pouco da situação econômica do país. O pessoal passando fome. Você está ali um atendente de call center que geralmente tem um salário mínimo ali, algo nesse sentido. E você vê a possibilidade de ganhar 50 mil de uma vez só, claro que a gente tem as fragilidades. E o usuário final, como a gente sempre fala, é o elo mais fraco que a gente tem na corrente, aí na cadeia desse processo. Então, se a gente não tiver algo bem estruturado, política bem definida, os acordos que a gente comentou sobre a questão de contratos, para deixar claro se é um prestador de serviço, pode ser também. Quantos casos a gente não tem visto aí? Eu fiquei sabendo esses tempos atrás até que teve contrato de estágio em algumas empresas que o pessoal estava... Aí a Gisele pode comentar depois um pouco, quem foge do tema, mas é legal, que o estagiário tinha criado uma MEI para poder fazer o processo de estágio. Tá louco o pessoal fazer um negócio desse. Um estagiário criar uma MEI para poder receber o salário foge totalmente do sentido do programa. Deixa de ser estagiário, não tem né? nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, o pessoal não tem essa questão da política, ou às vezes é por mau caráter, ou querendo ser o esperto, né? Bancar um malandro na situação. E, por outro lado, aí a gente entra na questão de ter o ferramental propício para isso, porque você comentou aí, Edson, sobre a questão de alguém executar algo, etc. A gente sempre comenta, né, do mito que existe de um usuário sem permissão nenhuma no ambiente. Mas um usuário sem permissão no ambiente, ele consegue extrair informações que aí não chega nem a ser uma brecha, uma falta de atualização, uma vulnerabilidade de sistemas operacionais ou da aplicação, que é o quê? Por exemplo, no caso da Microsoft, o próprio arquitetura do Active Directory, por exemplo, ela permite que um usuário simples, sem permissão nenhuma, consiga fazer leitura da estrutura do Active Directory. Então, eu poderia fazer um scan e falar quais são os usuários por query, quais são os usuários que fazem parte do grupo administrador. Magicamente, vai me retornar uma lista com todos os usuários que fazem parte dos grupos administradores. Isso consultando documentação do próprio site da Microsoft, porque é uma documentação para apoio aos administradores. E aí, com esse volume de informações, ferramentas que existem na internet, se eu entrar no GitHub da vida, que quem aí mexe com desenvolvimento está muito acostumado, consegue baixar um programinha, um módulo que faz um ataque de spray de senha no Office 365. Então, imagina, já baixa uma lista de senhas que a gente encontra facilmente hoje na internet, até incrementado pelo volume grande que tem de vazamento de dados. Então, o pessoal vai montando esse banco de dados de senha. E, sim, em 4, 5 minutos, está fazendo um teste na empresa para descobrir qual senha deu match. Aí você pega alguém que tem um acesso privilegiado, que está em um grupo administrador, você descobre que a senha da pessoa é metade do nome da empresa, arroba o ano que está, né? Geralmente o pessoal tem esse costume. Então, aí você acaba vendo que não tem, em certos pontos, uma brecha relacionada à vulnerabilidade do sistema, mas na vulnerabilidade do ser humano, que é o mais fraco da situação. Então, é um conjunto de situações bem propícias, e essa fala da Gisele antes aí sobre os contratos, os acordos, é bem interessante, porque você pode ver na questão do trabalho remoto. É excelente. Porém, tem gente que não sabe utilizar não está preparado, eu digo como pessoa, não está preparada para trabalhar no ambiente remoto. Porque você tem o home office
e você tem o home office, que às vezes o pessoal acaba fazendo o home office, esquece, o tempo de resposta muda. Então, assim, se você não está no escritório, o pessoal responde o tempo inteiro de forma rápida. Quando está em home office, o que acontece? 2 horas de resposta, você manda mensagem, praticamente está acordando a pessoa. Então, assim, são vários cenários que a gente vê que vai causando essas brechas, esse tempo de resposta. Achei até legal que a gente tem que ter aí o acordo do nível de serviço, né? O SLA do próprio colaborador. Então, Do colaborador, ver com como está certeza. funcionando tudo isso, esse conjunto inteiro, ferramenta, política, a questão jurídica da coisa, né? Os acordos, para que funcione, porque hoje é essencial. O trabalho remoto veio para ficar, mas a gente tem que repensar como funcionar. A empresa, Sim, Donimar, hoje todo mundo... né, complementando aí você, a empresa precisa também estar preparada Sim, para isso, né? Então, por exemplo, soluções simples de cibersegurança, né? Olha, a gente está com os colaboradores, mas a conexão vai utilizar uma VPN. Você já minimiza uma série de problemas e hoje em dia é uma questão técnica relativamente simples e fácil, né? A maioria das empresas tem condições de sim, sim. implementar isso, né? Então você também tem o colaborador tem que estar preparado para isso, né? A empresa também, e a questão do respaldo jurídico aí, né? Que eu estou vendo que o próximo slide aí com área de saúde e e-commerce mexe com todos os negócios aí, talvez em alguns segmentos sejam mais críticos, né? Na hora que você pensa em saúde, né? Se vazar um dado numa área financeira é ruim para a empresa, mas numa área de saúde é ruim para a empresa, e aí entra na questão da LGPD. Acho que a doutora Gisele vai Eu não voltar a sei se eu vou falar dar isso aí. spoiler aqui do que a Gisele vai falar, mas são situações que a gente tem os compliances específicos para cada um. Na área da saúde, a gente tem regulamentações, a parte de Isso, turismo também, enfim. Na área isso. da saúde, se vaza um dado, você tem ali a informação do paciente. Imagina, vazou o dado de alguém e aí a pessoa tem uma doença crônica. O que pode sofrer? Vou dar um exemplo para vocês, coisa besta, mas relacionada ao turismo. Eu estava lá fazendo o evento no quarta, quinta e sexta da semana passada, e eu, né, como todo mundo, né, bom blogueirinho, né, a gente às vezes tenta postar alguma coisa, um story no Instagram, né, para mostrar onde que está ali participando e tal. E eu postei e marquei o hotel que eu estava. Não deu nem 5 minutos, eu recebi uma mensagem no Instagram Ah, falando o quê? Olha, aqui é do hotel XYZ, vimos a sua postagem, e um texto bonitinho assim, tal, falando, compartilhe seus dados aqui, telefone, e-mail, tal, etc, para concorrer a um sorteio para no final de 5 dias, sei lá quantos eram, com mais 2 acompanhantes. Dava até para convidar vocês dois para a gente ir para lá, passar o final de semana. Ó, que beleza. Meus dados já foram vazados. Então, assim, nenhum dos dados que pediram são dados que não são públicos. Deu 2 minutos, chegou no meu SMS, eu falei, vamos ver onde que vai, né? Porque eu entrei na página fake e não tinha nenhum seguidor, não tinha nada. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver onde que vai. Deu 2 minutos, eu compartilhei o meu telefone e recebi um SMS com o link para reset da senha do Instagram. Olha E só. aí eu voltei. Era golpe. Era o golpe, tá aí, né? Cai quem quer. Cai quem quer. Aí eu voltei e aí tava a mensagem do cidadão lá, né? Não precisa clicar no link, basta tirar um print. Aí eu falei, você quer que eu te mande um print da tela da sessão de reset da minha conta do Instagram? Bacana só a iniciativa do golpe, mas eu vou usar isso aí nos próximos eventos que eu tenho como exemplo. Aí o cara falou, deu risada e falou, beleza então. Parecia aquelas cenas que a gente vê do cara negociando com um golpista e falando aquilo do falso sequestro. Mas, assim, são situações críticas. A Gisele deve ampliar esse debate para a gente, mas se não tiver a conscientização dos envolvidos, política bem aplicada e ferramentas, né, parte tecnológica, para dar o respaldo para todas as áreas, a gente acaba ficando numa situação que a gente já viu nos últimos debates que a gente realizou. Por que
tal empresa sofreu esse tipo de ataque. O que levou? Então, é isso. Eu acho bem importante a gente falar desse assunto, né, tocar nesse ponto, porque a LGPD, ela tem um viés, assim, que para mim, ele é tríplice, né? Então, se a gente pensar num triângulo, a gente tem as três pontinhas desse triângulo ali. Uma é tecnologia, a segunda seria a segurança da informação e a terceira seria o jurídico. Então, não dá para a gente implantar a lei pensando só no jurídico. Então, aí é onde a gente vê uma série de advogados tentando fazer tudo sozinho para adequar seus clientes à LGPD e só pensando com cabeça de contratos. Ah, LGPD é rever contratos. Não é só isso, não. Isso é uma fatia da LGPD que o advogado consegue fazer numa boa. Mas a gente tem a questão das políticas, das normas, dos procedimentos, questão de revisar um site adequadamente para aquele seu cliente que atua num determinado nicho muito específico. Aí a gente tem a parte de tecnologias, dependendo do porte da sua empresa, você vai ter que investir em tecnologias para dar continuidade a essa adequação da lei que você está fazendo. Não adianta você instalar um software e falar, estou compliance com a LGPD, pronto, acabou e vou tomar água de coco na praia. Não vai funcionar assim, né? E não adianta só pensar na segurança da informação sem pensar do lado jurídico, ou só do lado jurídico, revisar os contratos e esquecer da SI e da parte de infra. Então, a gente tem que ter esse viés tríplice mesmo e conscientizar as pessoas. Aí sim, acho que a gente vai atingir o melhor nível, né? E aí a gente também precisa falar de nichos de mercado, né? Não é só LGPD, não é só GDPR, se você atua com tratamento internacional de dados. Nós temos aí uma série de normativos específicos de acordo com a área de atuação de cada empresa. Então, se a gente tem uma empresa que trabalha ali na área da saúde, desenvolve aplicativos para empresas de home care, um exemplo, imagina a massa de dados pessoais que a gente tem nesse app que tem funções ali de home care. Eu tenho os cuidadores cadastrados, eu tenho os idosos, eu tenho alguém, um tutor, um responsável por esse idoso que seja. Eu posso ter dados médicos ali, prontuário, receita de medicamento. Então, eu posso, em um app teoricamente simples, eu tenho uma massa de dados extremamente sensível e uma coleta contínua de dados pessoais. Então, certamente, essa empresa, esse aplicativo, que é da área da saúde, vai ter que seguir orientações muito específicas da ANPD e da Anvisa. E aí, se eu for para a área de comércio eletrônico, né, e-commerce, marketplace, eu vou ter questões específicas também para olhar para o meu negócio. Tem uma massa de dados ali financeiros, dados pessoais, endereço, muito sensível. E dependendo do porte desse e-commerce, eu vou precisar nomear um encarregado para poder fazer a ponte entre a minha empresa, os titulares dos dados e a ANPD. E aí, se eu sou uma empresa que está mais associada à área de recursos humanos, eu sou uma dessas empresas que faz recrutamento e seleção de pessoas. Imagine só a gama de dados pessoais que essa empresa tem. Por quanto tempo ela fica administrando esses dados? Né? Porque algumas coisas do seu currículo profissional são atualizáveis e pode estarem desatualizadas, mas alguns dados pessoais eles são perenes, né? Seu CPF. E aí, com o seu CPF, uma empresa dessa tem um vazamento de dados, onde isso vai parar? Né? Se a gente juntar com senhas e tudo mais, né? Então, a gente tem uma massa de dados aí muito crítica na base dessas empresas e isso está em constante mudança. A gente viu aí alguns vazamentos de dados recentes, né, de grandes e-commerces, de empresas na área de incorporação de imóveis que compartilhou os dados de uma pessoa que comprou o imóvel, compartilhou com seus parceiros comerciais e um desses parceiros comerciais estava enchendo o sujeito de spam, né? E aí ele conseguiu fazer essa engenharia reversa, acionou a incorporadora, recebeu a indenização. A gente também tem uma decisão recente do TJ de São Paulo na área da saúde que uma mulher
grávida, fez exames laboratoriais em um determinado laboratório e durante ali a gravidez ela veio a perder o bebê espontaneamente, né, por conta de um problema de saúde. E aí então ela sofreu um aborto espontâneo, não estava mais grávida e meses depois ela recebeu uma propaganda de um laboratório com o qual ela não teve qualquer relação, falando de congelamento de cordão umbilical e tal. E ela achou isso muito estranho, porque ela não teve qualquer contato com esse laboratório, passou a questionar: como vocês tiveram acesso aos meus dados? E nem grávida mais eu estou, né? Então teve toda a questão dessa mulher meio que reviveu o processo que ela passou e tal. E também acionou o laboratório judicialmente e obteve indenização por danos morais aí na faixa de R$ 10.000, porque o laboratório, através do qual ela fez os seus exames, repassou para um terceiro não autorizado os dados pessoais clínicos dessa paciente. Veja, é muito grave. Ela teve um compartilhamento não só de dados pessoais, né, o cadastro dela, mas de dados pessoais sensíveis, né, o resultado de um exame de gravidez é um dado médico sensível. Então, muitas empresas não estão levando isso a sério, compartilhando os dados dos titulares a rodo, né, sem pensar em revisar esses termos de uso, ter um aceite específico para compartilhamento de determinada informação com um terceiro. Então, tem muitas questões aí de mercado entre uma empresa e seus parceiros comerciais que também precisam ser revistas, visando a proteção do dado pessoal, tá? E ali, por último, a gente também tem um exemplo, né, dentro dos nichos de mercados diferentes, a gente tem as instituições financeiras, que também coletam uma massa de dados pessoais muito sensível e muito crítica. E aí elas precisam implantar uma segurança um pouco mais robusta, precisa sempre pensar em criptografia, em bloquear eventual vazamento de informações, bloquear algumas invasões e testes. Então, o pessoal que trabalha na área financeira tem que ter, sim, uma tecnologia mais robusta para essas questões, tá? E vão ter que atender normativos específicos do mercado, normas do Bacen, da CVM, então por aí vai. Então, a gente precisa pensar sempre fora da caixa, não é só LGPD, GDPR, a gente tem todo o nosso ordenamento jurídico para aplicar nas nossas relações ali, nas nossas empresas, e também ordenamentos específicos dos nossos nichos de mercado que a gente vai ter que atender. Tá? A compliance ela precisa ser geral. E aí, falando um pouco, né, de normativos, a gente também tem as normas técnicas da BNT, né? ISO, IEC e a BNT tem algumas normas específicas que podem nos orientar a desenvolver esses normativos de segurança da informação. Então, as políticas de segurança da informação, as normas, os procedimentos, os termos que a gente precisar fazer de base para a nossa empresa, a gente pode se pautar por essas normas aqui, que a BNT estrutura para a gente. Então, a gente tem a família da 27.001 e 27.002, para a questão de gestão de SI e controles de segurança. E a gente tem uma de 2019, que é 27.701, que fala especificamente sobre gestão da privacidade da informação. Então, essa 27.701, ela é muito bacana para a gente trabalhar em associação com a LGPD também, tá? E a mais recente, a 29.184, de 2021, ela fala de avisos de privacidade online. Então, ela é bem interessante para nos dar algumas diretrizes ali em relação à elaboração de termos de uso e política de privacidade para sites, aplicativos, plataformas, para a gente gerenciar o consentimento do titular do dado, tá? Então, a gente também pode e deve olhar para esse lado aqui das normas técnicas da ABNT, pensando em deixar a segurança da informação da nossa empresa mais robusta. Claro, Gisele, eu posso deve. dar um complemento aqui? É o seguinte, né? Não, quer dizer, quem tiver mais com conhecimento aí, talvez seja um repeteco, mas assim, quando você vê essas normas, se você disser, Edson, qual é a norma que eu devo ler
tá certo? Eu quero falar de segurança, de privacidade. É a 701? Não. Leia e estude a 27.002, tá? Apesar dessa numeração, né, a gente pensa que a 27.000, né, a 27.002, tá certo? Ela é a que dá toda a estrutura, ela é que dá os controles e o detalhado. A 27.001, ela dá os pontos das 27.002 mais voltados para a certificação, né? Então, os controles estão descritos na 27.002. Ela é a espinha dorsal. E ela tem uma coisa legal, que ela vai ter uma nova versão agora em 2022, que já está no exterior, já foi publicada. Aqui no Brasil está em consulta pública, né? Eu sou fã das normas, eles melhoraram, né? E deram uma rearrumação, mas a essência é a mesma, né? Mas ela é a espinha dorsal. A 27.701, que é a de privacidade, na realidade ela é montada em cima da 27.002. Tá? Ela não tem vida própria. Ela faz assim: o artigo tal da 27.002 fala sobre políticas, né? Então devem ser implementadas políticas, e no caso de privacidade, devemos ter uma política de privacidade, que, por exemplo, a 27.002 não entra nesse detalhe, né? Então, a 27.701, ela analisa todos os controles da 27.002 e acrescenta alguma coisa quando tem a questão de privacidade. Outros itens ele diz, olha, continue idem 27.002, idem 27.002. Nesse aqui, acrescente mais esse controle, né? Então, para você entender, para você ter um processo de segurança da informação, né, estude a 27.002, né, depois, no caso, a 27.701. E uma coisa interessante, que nessa versão de 2022, né, que já está em consulta pública pela BNT, o nome, eu já tinha visto isso no nome da versão em inglês, né, e na de português, eu acho que foram muito felizes, né, porque é segurança da informação, cibersegurança, né, aliás, segurança da informação, segurança cibernética e privacidade, né? Então, o nome da norma, esse era um termo que eu sempre procurei, às vezes, né, eu queria dizer as três coisas, eu dizia de um jeito, de outro, mas eu achei que eles foram muito felizes, então agora a gente pode falar, olha, em relação à segurança da informação, segurança cibernética e privacidade, a gente tem que implementar esses controles, né? O Tony Mar falou aí, né, da questão cibernética, né? Então, a questão cibernética é muito importante, né? Mas ela tem que estar atrelada aos controles de segurança da informação, que tem uma abrangência maior. Eu vejo a segurança cibernética como de uma profundidade maior na parte técnica, e a gente tem que ter isso, né? É muito complexo o mundo atual aí, tá? É lógico que vai depender do porte da empresa, mas até mesmo para as nossas vidas, olha, eu tenho um celular, cara, utiliza um programa de proteção, de antivírus, essa coisa toda. Então, repetindo aí, né? Comece pela 27.002, a 27.701, né? Se você for ver certificação a 27.001, né? E a outra é mais a questão do conteúdo, aí sem dúvida, a 29.184, né? Voltado mais para essa questão dos avisos aí é bem de privacidade, tá? Mas e eu acho que fica mais forte, né, esse título que ela deu, né? Porque a própria lei, né, do artigo 46 ao 51, ela fala basicamente, de uma forma resumida, a organização tem que ter segurança da informação. Tem que ter normas, tem que ter processos e tem que ter evidências de que faz a segurança da informação. Bem, só esse parêntese aí, Gisele, continue. Super importante sua fala para a gente linkar aqui para o pessoal a importância disso, né? Então, a gente vê o seguinte cenário: a gente precisa sim aplicar a LGPD para qualquer nicho de mercado, não importa se a minha empresa é privada, é uma MEI, é uma EIRELI, é uma sociedade, como tem no mercado do direito, sociedade unipessoal de advocacia. O nome é meio estranho, né? Como uma sociedade é de uma pessoa, enfim, coisas de OAB. Que é aquela estrutura de um advogado que constitui uma sociedade, um CNPJ ali para parecer uma sociedade de advogados para o porte da OAB, mas ele é só ele, né? Só tem ele como advogado gestor. Então, você tem uma estrutura pequena, um CNPJ pequeno, poucos funcionários,
você pode ser uma MEI, um comércio pequeno, familiar, né, uma padaria aí de gerações numa esquina lá no interior de Minas, e que às vezes você tem uma caderneta do fiado, né? E onde você anota ali as pessoas que vão comprando contigo, o nome, o telefone, o endereço e o valor. Isso é um tratamento de dado pessoal, né? Tem nome, tem o endereço, tem um telefone, tem o valor que ela está me devendo. É um tratamento mínimo de dados pessoais no meio físico. Então, a gente também precisa pensar que isso não deixa de ser tratamento de dado pessoal e, então, eu preciso aplicar uma certa segurança. Como que eu posso fazer uma segurança de uma caderneta do fiado, né? Guarda numa gaveta com uma chave, uma determinada pessoa que vai poder acessar. Então, eu gosto de usar esse exemplo, por mais rudimentar que ele seja, para a gente entender a necessidade da LGPD estar aplicada a qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho, perfil de empresa, e seja um negócio totalmente online, uma startup de um aplicativo que começa no meio digital e ela só existe na internet, ou seja, de uma empresa gigante, robusta, com várias filiais, com escritórios físicos, né, e com trabalho remoto, híbrido, enfim, precisamos aplicar a LGPD em todos os nossos negócios, seja público, privado, pequeno, médio, grande, online ou offline. E qual que é aí o outro lado da LGPD? O que ela pode trazer de benefício para mim, para minha empresa, além dessa questão, poxa, mais uma obrigação para eu cuidar, né? Não, tem um outro lado muito importante, a gente já falou lá no começo, ela vai desenvolver o que a gente chama de cultura de proteção de dados, criar cultura de privacidade e proteção de dados na sua empresa, isso é muito importante. Com isso, você vai conseguir demonstrar o compromisso da sua empresa com os seus clientes, com os seus consumidores, usuários, com os seus fornecedores e colaboradores. O pessoal do lado de fora, o mercado, ao ver que a sua empresa está fazendo a adequação à LGPD, isso vai se tornar um diferencial, e é um diferencial competitivo também. Opa, eu vou comprar dessa empresa aqui porque ela está dizendo aqui que tem compliance com a LGPD, que ela já está em conformidade. Então, o risco dos meus dados vazarem é muito menor. E o seu concorrente vai ver isso e ele não está em adequação, ele vai pensar, putz, ele já está na minha frente, né? E você pode demonstrar isso para os seus clientes, para os novos clientes. Então, ela traz essa competição positiva aí entre as empresas e aumenta a credibilidade de cada empresa no mercado. Porque cada vez que você aumenta a segurança jurídica, você aumenta a segurança da informação também, você tem uma empresa com muito mais robustez, né? Mais consolidada no mercado. Você demonstra que o dado pessoal do seu cliente, do seu colaborador, a privacidade dessas pessoas é importante. E isso tem uma valoração muito grande, aumenta a sua reputação e credibilidade no mercado. E aí a empresa vai ter que continuar nessa busca constante por atualizações e por soluções que vão exatamente demonstrar essas boas práticas, porque não adianta nada a gente fazer a compliance com a LGPD, demonstrar isso para o mundo externo, fazer a conscientização dos nossos colaboradores, se isso ficar parado no tempo, se ficar engessado. Então, precisa ter uma atualização constante nesse assunto, né? E aí, outras motivações, que mais que pode favorecer aplicar a LGPD para a minha empresa? Minimizar riscos e incidentes, né? A gente já falou bastante que tem a questão de você desenvolver medidas técnicas e administrativas para prevenção de incidentes. Então, a gente vai ter que pensar em tecnologia, em segurança da informação e jurídico, para minimizar esses riscos e incidentes. Então, fazendo toda essa adequação do seu ferramental técnico aí da parte de TI, pensando na segurança da informação, pensando na revisão dos documentos jurídicos, criando cláusulas específicas, documentos específicos para aumentar a sua blindagem jurídica do negócio, a gente minimiza risco e incidente com certeza, né? A gente passa a evitar sanções judiciais também. Lógico, se você demonstra que você está em adequação à lei, se surgir uma denúncia ou algo do tipo, uma ação judicial,
você comprova o que você fez, o que você deveria, né, de acordo com o que você podia e tal. Então, você vai ficar ou isento de uma multa, ou essa sanção vai ser menor, tá? No terceiro ponto ali, a gente também tem a parte positiva de padronização de processos, de procedimentos e atividades. Isso é muito importante para a gente poder escalar o nosso negócio. A partir do momento em que criamos processos e procedimentos, isso pode ser replicado e feito com a mesma qualidade por outros colaboradores. Então, o nosso negócio se torna mais escalável, se torna mais flexível para aumentar o rendimento, aumentar o faturamento, aumentar a demanda de atendimento, tá? Incrementar a segurança da informação na empresa é também um motivo super importante para você adequar a sua organização LGPD. Não tem como falar de LGPD sem falar de jurídico, sem falar de SI, tá? E aí, com isso, no final, a gente vai aumentar a credibilidade da empresa, como eu falei para vocês. A gente demonstra que a empresa está em conformidade jurídica, está em conformidade com questões de SI, está em conformidade com plataformas técnicas, com soluções de TI que sejam interessantes para o seu nicho de negócio. Então, a gente minimiza, né, os riscos, passa faca, assim, uma boa parcela de riscos, de danos que podem ocorrer. Alguns a gente vai conseguir eliminar, outros a gente vai minimizar e outros a gente vai conseguir lidar melhor, gerenciar esses riscos, esses incidentes de uma maneira muito melhor e até preventiva. E com isso a gente aumenta a credibilidade da empresa. Aumentando a credibilidade, eu aumento o quê? A reputação. Aumentando a reputação, a confiança que as pessoas têm na minha empresa no mercado, eu vou aumentar o valor da minha empresa perante, né, a sociedade, e isso certamente vai reverter em efeitos positivos para a gente. Então, a gente pode ter um aumento de clientes, um aumento de faturamento, aumento de valor de ações no mercado, e por aí vai. Então, a LGPD está muito mais a fundo, né? Não é só regra, como a gente pensa. Indo aqui já para o final, a gente não podia não falar da ANPD, né, ao falar de LGPD. Então, a ANPD é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela que vai regular e fiscalizar a implantação da nossa LGPD. Então, a ANPD, ela tem três vieses aí na sua atuação. Um desses viés é de orientação, ela tem uma função orientativa mesmo, que é de criar guias de boas práticas e conscientizar as pessoas e as empresas em relação à LGPD. Ela tem um viés também preventivo, que é atuar em conjunto com as empresas para garantir que a compliance da LGPD esteja sendo feita. Nesse ponto aqui, vale destacar o seguinte: a empresa que estiver passando por uma determinada situação e que não sabe como agir em relação à LGPD, essa empresa pode consultar a ANPD sobre isso, como proceder. E isso aí ela vai receber depois de volta, pode ser uma orientação, pode ser uma questão preventiva, que aí vai auxiliar a empresa a caminhar adiante, tá? E aí ela também tem o viés repressivo, que todo mundo já sabia, que é a questão das multas, a imposição e a fiscalização das multas que estão lá na nossa lei, né? E aí a gente viu aí recentemente, né, teve uma nova notícia aí falando da ANPD e da aplicação das multas, que deve começar aí por meados de outubro, se não me falha a memória do que eu vi. Então, já está batendo na porta, né? Estamos nos últimos minutos do segundo tempo para a gente fazer o nosso dever de casa, porque a gente pode começar a se surpreender aí com essas questões das multas. E aí, dentro de uma estatística que eu peguei até da própria ANPD, a expectativa era que em 2 anos, né, 100% das empresas brasileiras estivessem adequadas com a nossa lei. Mas, obviamente, que não conseguimos isso, ainda mais nesses 2 anos aí de pandemia. E qual foi a realidade? Né? De acordo com uma estatística da própria ANPD, 15% dos que responderam o questionário é que estavam preparadas para a conformidade com o LGPD. Aí você fala, poxa, Gisele, que cenário terrível, né? Então, só 15% que estavam de acordo, então significa dizer que quase ninguém, né, está atento a LGPD.
tem um lado promissor nessa história toda, né? 15% só estava em adequação, mas vejam só, né, esse outro lado dessa estatística. 48% das empresas que foram entrevistadas disseram que tem um orçamento alocado já para a LGPD, ou seja, já pensaram nisso, estão pensando nisso. 57% contam ou pretendem contar com uma consultoria externa para a aplicação da LGPD. E 19% investiram em softwares para facilitar a gestão de governança de dados, o que é muito importante. Então, eu acho que, por mais que a gente não esteja num cenário ideal de compliance com a LGPD, a gente está caminhando para um cenário positivo, onde a gente já tem muitas empresas lidando com a LGPD, se informando, tentando entender o que é e como, e por onde e como começar, né? Que eu acho que isso é o mais importante. E falando em LGPD, nós aqui, nosso escritório, né, em conjunto com o Edson, nós desenvolvemos um e-book gratuito LGPD para PMEs, pequenas e médias empresas. Então, é só você ler esse QR Code ou acessar diretamente o nosso site, que ele vai estar lá disponível para você fazer o download. Pode ler à vontade, compartilhar, vai servir como um guia de orientação básica para você iniciar a conformidade legal aí na sua empresa. E é isso que eu tinha planejado aqui para a gente puxar um papo. Será que a gente já tem perguntas aí na lista? Já temos perguntas. E vamos lá, antes de mais nada, bom, parabéns novamente. É sempre bom esse bate-papo com vocês aí para a gente ajudar o pessoal aqui. Tem uma pergunta do Silas, e eu vou emendar também a da Larissa. O Silas está com uma pergunta que é o seguinte: qual a base jurídica a empresa pode ter para aplicar controles de segurança nos computadores do colaborador usado em home office? No caso do colaborador, usar o computador pessoal. E aí, depois a Larissa aqui tem a consequência aqui, que é o seguinte: que a gente comentasse sobre a arquitetura básica de segurança e privacidade que uma empresa precisa e as diferenças para as empresas grande, médio, pequeno porte e micro porte. Para começar já daquele jeito. Beleza, vamos embora. Larissa, né? É isso? É a Larissa, com relação à arquitetura, né, de segurança e privacidade, e o Silas com relação à base jurídica para quem utiliza os computadores. Tá. Isso. Vai na base jurídica que depois eu vou lá na organização. Então, eu vou responder a pergunta do Silas aí. Silas, eu entendo que a base jurídica, motivação legal, né, ou a base legal da LGPD, para que a sua empresa faça a gestão, o monitoramento dos dispositivos dos colaboradores, seja a que fala de execução de contrato na nossa LGPD. Tá? Vou pegar certinho o artigo, o inciso, e aí falo aqui para vocês. Lembrando que, assim, esse cenário de colaborador usando um dispositivo pessoal, que a gente chama de BIOD, né, muitas vezes, não é o mais adequado, tanto do ponto de vista da segurança da informação, quanto do ponto de vista jurídico. Né? Essa mistura de pessoal e corporativo em uma mesma máquina pode trazer muitas vulnerabilidades, perdão, não só para a empresa, mas também para o empregado. Então, ele vai tentar em algum momento alegar privacidade, porque o dispositivo era pessoal, mas a empresa tem outro lado dizendo que tem uma norma, um termo assinado, que naquele determinado período o dispositivo era usado para fins corporativos. Então, essa situação, ela dá margem para muita discussão. E isso não é nada interessante nem para o colaborador e nem para a empresa. Então, o ideal seria mesmo, se possível, separar os dispositivos, né? O pessoal só do colaborador, a empresa não tem acesso, e o dispositivo corporativo, aí sim, a empresa faz monitoramento com um termo, com um aviso prévio e tudo mais, tá? Lembrando que, assim, indicar a base legal da LGPD é uma visão, tá? Eu entendo que nesse caso seria execução de contrato, porque a empresa tem um contrato com esse colaborador, seja um contrato CLT ou um contrato de prestação de serviço, tá?
Então, aí a gente consegue definir a motivação para o tratamento desse dado, para o monitoramento dessa máquina, tá? Eventualmente, outros profissionais podem entender que seriam outras bases legais também aplicáveis, e não tem problema, a gente pode ter, às vezes, 2 ou 3 bases legais da LGPD numa única relação, tá? Ok. Toda Posso sua. pegar agora a bola? Bem, eu botei também a pergunta aqui da Larissa. Larissa, olá. Larissa é uma pessoa que trabalha conosco na NTT Data, né? Especialista aí, por isso deu essa pergunta bem, né, forte aí, né? O seguinte, tá? Em termos de organização, a gente tem que tomar a arquitetura de segurança da informação, né, de um normativo onde eu tenho utilizado e eu recomendo a todos da 27002. São as dimensões da segurança, né? Mas aí vem o complemento da pergunta, né, que é a inteligência. Sim, mas como é que eu faço a adaptação dessa dimensão de segurança, né? Porque a dimensão de segurança fala de políticas, fala de plano de continuidade, fala de privacidade, fala, né, de regras, né? Como é que eu vou adaptar isso a grandes empresas, a grandes conglomerados, né? E também pequenas empresas? E a minha resposta é a implementação. Não dei resposta de advogado, hein? Depende. É a implementação, é a dosagem. Você vai ter que ter a sabedoria, e quando eu digo você, né? Quer dizer, não, quer dizer, alguém da empresa ou alguma consultoria que esteja com você, né? Com certeza o executivo vai sentir essa necessidade, mas puxa, como é que eu vou fazer isso para a minha empresa? Minha empresa é um conglomerado onde eu tenho uma holding, eu tenho um banco, eu tenho uma empresa de hotel, como é que eu vou misturar isso tudo em políticas? Eu preciso fazer arquiteturas de políticas, eu preciso ter uma arquitetura de segurança, né? Se eu sou uma empresa de prestação de serviços, por exemplo, de tecnologia, eu também preciso ter minha arquitetura. Eu sou uma empresa de tecnologia brasileira, eu sou uma empresa de tecnologia mundial, eu tenho que analisar também as regras lá da minha matriz, né? Então, às vezes, a gente dá suporte, uma empresa dá suporte a cliente, né? Não precisa ser tão grande, mas uma empresa de tecnologia, a gente teve até esse caso, né, Gisele, num trabalho anterior que a gente fez, que é dizer, não, a gente não acessa o dado pessoal, sim, mas você não acessa, não dá suporte à base de dados dele quando dá problema, era uma empresa que dá suporte à base de dados, sim. Então, tecnicamente, você tem capacidade de ver os dados pessoais dessa base de dados. Então, você vai ter que ter regras para isso, não é? Então, a implementação é que vai ser o grande diferencial. E eu diria o pulo do gato. Então, você vai ter que ter, né, ou contar com alguém com experiência para saber como é que eu vou implementar, para dar a dosagem certa. Porque numa empresa, eventualmente, digamos, de menor porte, você talvez não vá ter a quantidade enorme de políticas que você precisa numa empresa média de grande porte. Mas você precisa ter uma questão de políticas, porque, inclusive, você tem várias empresas de pequeno porte, você tem startups que prestam serviços, por exemplo, para bancos. Eu digo o exemplo de banco porque é o segmento mais rigoroso, ou, por exemplo, na área de saúde, né? Então, se um grande hospital, né, se um grande vai utilizar serviços de uma startup aí, essa startup vai ter que ter o mesmo patamar de segurança desse hospital ou dessa instituição financeira, que, por sua vez, tem exigências do Banco Central, né? A gente vendo algumas experiências aí, né? Um executivo de uma pequena empresa, mas só a gente tem poucas pessoas, eu digo sim, tem poucas pessoas, mas ainda bem que você tem grandes clientes. Ele prestava serviço para um grande cliente, né? E ele fazia sessões com algum segmento bem específico de clientes de alta, né, alta rentabilidade aí, né, fazia sessões de como o que eles queriam. Então, vocês estão tratando com dados sensíveis, dados pessoais, e você vai ter que ter o mesmo patamar de um grande banco. Evidentemente, a implementação vai ser diferente, mas você vai ter que ter esse patamar e essa regra, né? Então, você tem que demonstrar, independente do teu porte, que você adaptou a segurança da informação, e aí pegando a norma, né? Adaptou a segurança da informação, a cibersegurança e a privacidade para o teu porte de negócio e para o teu tipo de negócio.
E aí eu vou terminar esse bloco aqui, né? Isso que eu estou falando, até com a pergunta do doutor Gisele confirmando, porque eu entendo que numa hora que tem um problema, né, isso for levado para o judiciário, o juiz vai levar muito em consideração, e a própria LGPD coloca, né? A empresa tem que demonstrar a boa-fé, tem que demonstrar as evidências, tem que demonstrar que não foi negligente organizacionalmente. Eu gosto muito de usar esse termo, né? A empresa não pode ser negligente organizacional. Né? Um artigo recente que eu coloquei no LinkedIn, eu coloquei, olha, plano de continuidade de negócio é responsabilidade do CEO, do maior executivo da empresa. Evidentemente, ele não tem noção, às vezes, do que é isso, mas ele tem condições, né, de contratar alguém ou contratar uma consultoria para implementar. É a mesma coisa, se uma empresa não paga um determinado imposto, é responsabilidade dele. Ele tem que contratar alguém que seja um financeiro adequado, que tem que conhecer essa confusão de impostos, seja lá qual for o segmento que ele tenha. Não tem sentido uma empresa de grande porte deixou de pagar determinado imposto aí. Né? Então, eu respondendo aí, resumindo, vai ser a implementação, para que caso chegue a uma situação de ir ao judiciário, você, como empresa, você demonstre que você tomou os seus cuidados e fez aquilo que deveria fazer. Muito bom. Gisele, pode. Sim, Não, tem quer outras completar perguntas alguma também. coisa, Gisele? Tá sem som. Às vezes o som cai. 2 anos de pandemia, a bloqueia. gente ainda fica esquecendo o microfone, né? Faz parte. Então, essa questão que o Edson levantou, né, do colaborador, né, o CEO da empresa se preocupar com as questões de compliance, o que foi implantado, o que foi feito, é muito importante, sim, principalmente para a LGPD, para a questão de segurança da informação, normas, procedimentos internos da empresa, né? Demonstrar que, de fato, foi feita toda uma trilha de atividades, de entregáveis, de treinamentos, a empresa fez todo o que pôde, mesmo assim aconteceu um vazamento. Ok, pode ocorrer, mas se ela conseguir demonstrar que ela implantou a LGPD da melhor forma, com a melhor maneira que ela podia, isso vai ser considerado. E aí, certamente, vai diminuir o valor de multa, de indenização que ela vier a ter que pagar, ou até ela pode se isentar disso, né? Teve uma ação judicial que ficou bem conhecida, eu não lembro se é do Sul, que era de um sindicato, né, que ingressou. Uma cooperativa. Eram cooperativas, né? O sindicato contra a cooperativa. E teve duas situações, né? Uma que foi feliz e outra que ela conseguiu. Foi bem isso mesmo, uma situação que era um sindicato, uma cooperativa, e 2 processos semelhantes, né? Mesma questão LGPD. Em um, a cooperativa, o sindicato, agora eu não me lembro qual que era a figura, conseguiu comprovar que implantou tudo que podia, fez toda a compliance que tinha, e aí ela se isentou de pagar multa, de pagar indenização. O juiz entendeu que ela fez, de fato, tudo o que pôde e que foi aí uma eventualidade, um risco do negócio, um risco que estamos todos aí correndo também pelo simples fato de estarmos na internet, né? E aí, na outra situação, não. A organização foi obrigada a pagar a multa, a indenização. Então, assim, vejam que esse tipo de situação, eu brinco quando eu dou aula, né? Processo judicial, compliance, é igual MMA, é igual no UFC. Não deixe na mão do juiz. Não deixe a decisão na mão do juiz, porque você pode perder, né? Então, vai entrar na valoração dele ali, se de fato você fez o que você podia, né? E conseguiu comprovar. Então, é melhor a gente não deixar para o juiz decidir aquilo que a gente consegue resolver antes. Muito bom. Pessoal, mais perguntas? Eu vi que o Silas aqui já respondeu agradecendo, Larissa, ok também. Vocês compartilharam aqui, Gil, eu vi que você compartilhou a cartilha e o e-book. Mais alguém tem alguma dúvida sobre esses pontos? O momento é agora de aproveitar esses dois aqui batendo um papo com a gente. Inclusive uma pergunta que não tem nada a ver com tecnologia ou jurídico, mas um dos participantes pediram aí se era possível compartilhar, depois a gente faz isso aqui, o LinkedIn de vocês para networking. Tá? Se vocês autorizarem, sim. a gente compartilha. Eu posso estar aqui. A gente compartilha depois
aí também. Que é mais... No LinkedIn pode procurar Edson Fontes, Edson, né, com I, tá? Eu não estou com o link aqui, mas é relativamente fácil aí, viu? Eu tenho todo o prazer de ter contato aí com todos vocês, e a gente tem escrito, né, se vocês acessarem lá o meu LinkedIn, também como da doutora Gisele, né, mas artigos a gente tem uma característica de compartilhar muito, né, o que a gente tem de conhecimento para que isso aí ajude a todos, né? E antes da outra pergunta aí, eu complementaria que uma coisa que está sendo muito forte nas empresas, porque eu me lembro quando a gente começava a falar esse assunto, né, Gisele, falava muito, olha, a NPD vai multar, a NPD vai multar, e a NPD ainda não multou, né, e as coisas andaram. E eu acho que um drive aí forte para isso foi o seguinte, foi para quem você presta serviço, né? Então, você presta serviço, as empresas que você, né, presta serviço, elas começaram a exigir, e aí entra numa cadeia, né? Porque eu peço para a Gisele, já exige de mim, Tony, quer dizer, entra aquele círculo, né, de exigir, porque agora, como tem aquela questão da responsabilidade solidária, né? Não sei se o termo é esse aí, né? Então, se eu estou em parceria com alguém, tá certo? Eu tenho que garantir que esse alguém que está parceiro, ele também vai ter que estar no meu nível, né? Então isso aí fez com que, no meu entendimento, as empresas aí subiram e aí, né? Quando se fala diferencial competitivo, eu já tive experiências, né? Eram com médias empresas, mas algumas médias empresas que já tinham uma boa estrutura, né? Quer dizer, então quando vinha algum cliente exigir, a gente rapidamente conseguia responder as questões. As empresas até, puxa, vocês responderam, normalmente o pessoal fica enrolando, né? Não, porque isso, não. Às vezes a empresa pedia uma política específica que não se tinha, mas já se tinha a maioria, e eu acho que isso é um diferencial competitivo para você como prestador de serviço. E é uma forma de você avaliar também os teus prestadores de serviço, né? Tá? Então, eu acho que o nível de rigidez e o nível de detalhamento vai depender do tipo de negócio. Eu acho que, por exemplo, um hospital, né, área de saúde que trata com dados muito sensíveis vai ter que ser muito rígido. A área financeira também, porque tem questões com o Banco Central, né, que a coisa é bem rígida. Outras áreas pode ser menos rígida, mas as empresas faz parte desse ecossistema de Excelente. segurança Deixa aí eu de ver aqui se alguém privacidade. tem mais alguma pergunta. Pessoal, fique à vontade. E até comentando aqui, enquanto o pessoal bola alguma pergunta aí, em paralelo a tudo isso que a gente discutiu, né, sobre a parte jurídica com a Gisele, a questão de política de segurança com o mestre Edson e tudo mais, contar um pouco para vocês que a Managed Engine consegue, né, ajudar vocês com a parte de ferramentas para ter fechar esse ciclo, né, que a gente tem o embasamento jurídico, o embasamento da política, né, que a gente precisa ter essa questão documental, processual, para garantir ali que o que a gente tem que atingir de objetivos, e a gente conta aí com um portfólio de mais de 60 soluções para auxiliar vocês nesse processo. Uma das soluções que a gente tem para isso é o nosso Log 360, né, da Managed Engine, que é uma solução focada aí na parte de compliance. Ele é, além de um CIEM, tem toda a parte de controle, de governança para você conseguir atingir os seus compliance, como SOX, GDPR e outros, então de uma forma muito mais simples. E como a gente comentou no início, né, a questão de quem está um hacker aliciando um usuário ou um usuário está fazendo alguma coisa indevida, como a gente consegue pegar isso? Então a gente tem a solução e ela consegue analisar essa mudança de comportamento, tanto dos usuários quanto da aplicação. Uma base de dados que foi criada, movida, enfim, a gente precisa estar antenado para tomar as ações. Então, é um ciclo. Então, aconteceu alguma coisa, identificou, vamos notificar o jurídico para o jurídico tomar uma ação referente a isso. Ou até mesmo para revisar aí a nossa política de segurança. Então, a gente tem aí um conjunto de soluções que vão ajudar a compreender e a simplificar a adoção, né, dessa questão toda de compliance de uma forma simples, não precisa ser tão difícil só a parte da Gisele, né, Edson? De falar o jurídico aí, que tem outro que depende da vida. Mas o resto precisa ser complexo. Bem,
Eu compartilho, né, o conhecimento aí através de livros aí que eu tenho publicado, mas como você falou de política, eu tenho um livro, Políticas de Segurança, Políticas e Normas para a Segurança da Informação, né, onde eu trato essa questão. Foi até um trabalho que ajudou bastante o meu trabalho de dissertação de mestrado, a questão da estruturação, né, de políticas, de normas, de procedimentos. É um padrão que eu utilizei na Rede Nacional de Pesquisa, onde existe um curso de Política de Segurança da Informação, é eles que fazem, eles dão, né? Mas a gente preparou todo o material e foi legal porque eles carimbaram. A Rede Nacional de Pesquisa é ligada ao governo federal, mas é um órgão independente aí, tá? Mas nesse livro aí eu trago 30 exemplos de políticas e normas e regulamentos, tá? Ainda não tem políticas de privacidade, né? Que a gente não estava preocupado com isso, né? Mas políticas de privacidade, né? Também tem outros exemplos. Mas assim, eu sempre digo o seguinte, pessoal, né? Quer dizer, quando você vê uma política de uma empresa, um regulamento, tomem como base para você ver que pontos foram tratados, porque o regulamento da tua empresa tem que ser alfaiate. Né? É uma roupa de alfaiate que vai servir para você. Né? De repente você vai ver, puxa, aqui ele está falando de trabalho remoto. Minha empresa não trata de trabalho remoto. Né? Pode ser uma questão, eu não vou tratar disso. Aqui ele fala de um ponto sobre a questão disso. Opa, isso aqui realmente eu não estava tentando. Então, leiam, né? Eu falo da questão do livro, que eu que publiquei aí, mas tem outros livros também, mas eu acho que de exemplo de políticas, acho que ele é o único. Né? Mas você vê políticas aí, compartilha nas empresas, essa coisa toda. Tome por base isso, para que você tenha referências para fazer a sua política, para fazer o seu regulamento na sua organização. Como também você precisa ter esses regulamentos para depois você poder aproveitar essa tecnologia, como o Tony Mar falou aí, né? Quer dizer, então você tem a tecnologia, mas a tecnologia precisa ter, olha, assim, mas em que regras eu vou? Né? Aqui eu tenho um super carro, sim, mas você quer ir para onde? Né? Eu comprei um super carro, ótimo, né? Eu vou ter conforto, eu vou ter segurança, eu vou ter. Mas onde você quer ir? Você precisa. Os regulamentos, eu entendo, pessoal, terminando aí, que eu sei que já está chegando no fim do tempo aí, eu entendo que os regulamentos é quem faz o link da governança corporativa com a governança de segurança, com a governança de tecnologia, com a gestão de segurança. Né? Porque quando uma direção, um corpo diretivo, quando um conselho de administração aprova uma política, aprova um regulamento, ela está fazendo governança corporativa. Tá? E aproveitando aí, eu agradeço aí a audiência aí, a gente está sempre disponível. Agradeço também a NTT Data, onde eu estou agora exercendo a função de evangelista de cibersegurança, né? Uma função nova aí, mas a gente continua em termos de segurança da informação e a NTT aí também disponível aí para ajudar quem precisa aí nas implementações. E outros temas aí, né, que você falou dos ambientes, quem sabe a gente começar sobre metaverso, sobre essas coisas todas aí, né? Porque como é que fica a LGPD, né? Diz que teve já um caso de assédio, né? Como é que fica essa questão toda aí, né? Então, pode Cenas ter para os próximos sugestões aí para capítulos. próximos encontros. Bom, obrigado. Gisele, quer falar aí suas Isso. considerações finais? Eu vi que o pessoal está bem tranquilo com as perguntas e até aproveitando, todo o conteúdo que a gente comentou aqui, a Gisele vai disponibilizar depois a apresentação que a gente vai compartilhar com vocês, ela vai fazer aí alterações. Esse conteúdo que a gente passou aqui no chat, a gente vai enviar para cada um participante também, então fiquem tranquilos, vocês estarão assistidos aí com relação ao conteúdo. Isso aí. Bom, pessoal, eu vou passar depois o PDF para o Tony Mar, desse material aqui que a gente conversou em cima disso, né? Eu vi aqui que o Ricardo Pereira diz que não está conseguindo baixar, eu vou ver qual que é o problema que está dando lá no nosso site. E aí, Ricardo, me manda um e-mail que eu te encaminho o PDF da cartilha de trabalho remoto. Caso alguém também queira aproveitar a onda, manda um e-mail para mim que aí eu passo o PDF para vocês fazerem o download, depois a gente arruma lá no site. E queria agradecer o mestre Edson, é sempre muito bom trocar ideia contigo, falar com você é muito bom. A gente teve a oportunidade de trabalhar alguns projetos de compliance juntos aí, foi muito legal, foi uma jornada muito boa.
E, Tonimar, muito obrigada pelo convite, pela mediação aqui. Pessoal, obrigada pela participação. Se não fossem vocês aí, a gente não ia estar aqui, né? Então, é sempre muito bom poder contribuir um pouquinho, né, para o pessoal tirar as dúvidas desses assuntos que às vezes são tão difíceis, tão complexos, né? E quem está gerenciando uma empresa não sabe por onde começar. Então, acho que poder puxar esse fio da meada e auxiliá-los nisso, com a expertise técnica aí do Tonimar, é muito bacana. Também faz parte da nossa missão de vida ali, é auxiliá-los, compartilhar esse conhecimento. E aí, caso alguém tenha problemas aí na implantação da LGPD, está perdido, não sabe por onde começar, manda um e-mail para a gente, vamos conversar, a gente pode auxiliar vocês aí nessa jornada também. Muito obrigada. Pessoal. Legal. Pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço Tonimar, vocês, gratidão, como Tonimar, sempre, aí, pelo bate-papo convite. super rico. A gente sempre se passa aí do tempo, porque é um tema bem interessante, a gente gosta muito do que a gente fala. Eu acredito que tenha sido bem proveitoso para o pessoal que está participando com a gente. E fiquem ligados aí que vem mais pela frente. Um grande abraço a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, até mais. Um abração.